mais ou menos ali no feriado que teve, né? 7 de setembro. Não, 7 de setembro não, né? Foi 12 de outubro. Eu fui inventar de ajudar minha esposa no dia 11 para ajeitar um negócio lá na loja. Tinha umas coisas lá penduradas Tinha 2 pregos pendurados que a gente pendurava uns balões. E eu vi aquele barbante lá pendurado, estava bem uns 10 anos lá, sem ninguém mexer. E eu falei, rapaz, eu estou vendo esse negócio ali muito manchado, está muito feio. Aí eu tinha, já o movimento do consultório tinha parado, eu fui lá e resolvi tirar esses barbantes que estavam pregados em um prego no teto. Aí eu fui no primeiro, tirei, consegui tirar, quebrou o barbante, tudo ok, tudo normal, tudo em paz. Quando eu fui para o segundo, o barbante era mais grosso. Eu acho que era para pescar tubarão, só pode, porque não quebrou de jeito nenhum. Enrolei em uma caneta, puxei o prego, o nylon não veio, puxei de novo, não veio. Quando foi na terceira vez eu puxei, aí esticou o nylon, eu senti só um negócio batendo aqui no meu dedo. Quando eu fui ver, eu achei que o prego tinha pegado e soltado. Quando eu fui ver, o prego tinha enfiado dentro do meu dedo, que atravessou a unha e ficou lá pendurado. Fiquei de 2 horas até 8h30 da noite com esse prego na mão, latejando, doendo bastante. E o que mais me impressionou e fez eu meditar no sofrimento de Cristo foi que, eu sei que não se compara, né, irmão? Prego no dedo com o sofrimento de Cristo, mas veio me meditar por quê? Porque quando eu estava lá esperando o atendimento, quando as pessoas sentavam do meu lado e olhavam aquele prego pendurado, tinha algumas pessoas que geravam espanto, outras pessoas geravam repulsa, e outras pessoas sentiam dó, queriam saber se estava doendo muito, se incomodavam, estavam, de alguma forma, aquele prego no meu dedo gerava um impacto nas pessoas que olhavam. Teve uma senhora que ficou com tanta repulsa, com tanto medo, com tanta dó de mim, que nem quis sentar do meu lado. Ela viu que o prego estava ali e saiu de perto com dó e com pena. E eu fiquei pensando, poxa, uma mulher dessa, e algumas pessoas ficam com repulsa, com dó e com pena, num preguinho desse, que estava doendo, viu, mamãe? Estava doendo. Num preguinho desse enfiado no meu dedo, imagina aquelas pessoas vendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com um prego muito maior do que estava enfiado no meu dedo. Pelo contrário, eu estava atravessando as suas mãos, atravessando os seus pés, todo ensanguentado, todo rasgado, todo moído, todo fragilizado, todo, digamos assim, cheio de feridas por causa do meu pecado e do seu pecado. As pessoas estavam ali com pena, outras com repulsa, outras com raiva, outras glorificando, outras exaltando a Deus, porque segundo alguns estava ali morrendo um falso profeta, um falso Messias, mas para a igreja verdadeira de Deus, ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Os seus adversários políticos, as pessoas que estavam ao seu redor, achavam que tinha vencido o nosso Messias, o nosso Salvador, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, para nos garantir o nome escrito no livro da vida, através da nossa remissão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. E se um prego desse doeu no meu dedo, ficou latejando, atravessou minha unha, imagine o sofrimento que Jesus passou pelo meu favor e em teu favor. Amanhã muitas pessoas irão ao cemitério visitar seus entes queridos, porque eles morreram e continuam lá. Mas se alguém for lá no tombo do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meia guerra que está tendo, ninguém vai encontrar o nosso Senhor lá, porque Ele não está mais ali, porque Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Iremos ler do 1 ao 7. Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são,
e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que eu dei as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno soberano Pai, somos gratos a Ti, Deus querido e santo, por estar na Tua casa nessa noite, Senhor, e mais um culto ao Pai de Santa Ceia, Senhor, o culto do amor, o culto ao Pai que nós demonstramos, ao Pai, comunhão, não somente contigo, Senhor, mas também uns para com os outros, onde nós declaramos, ó Pai, que nós somos um só corpo, com um só objetivo de glorificar e exaltar o Teu santo nome aqui nessa terra, Senhor. Queremos, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus querido, que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, porque necessitamos, ó Pai, sempre necessitamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, Senhor, para caminharmos, ó Pai, firmes e constantes nos Teus caminhos, pois é assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, sabemos que o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, e segundo os evangelhos, Jesus chama 12 discípulos que se tornam os 12 apóstolos, e desses 12 ele tem uma intimidade muito grande com 3, Pedro, Tiago e João. Desses 3 ele tem uma intimidade muito grande e uma amizade, um amor especial para com João. Eu creio que já esperando e querendo dizer, já revelando a ele qual seria o seu objetivo final de escrever o livro de Apocalipse. Segundo o relato histórico, o apóstolo João, segundo o relato histórico, foi jogado em uma certa feita para tentar tirar sua vida em uma caldeira de óleo fervente e ele não morreu. Tentaram matar ele envenenado, também não morreu. Então os romanos, vendo que era impossível matar aquele homem, isolaram ele na ilha de Patmos, aonde ele ficaria lá até o findar das suas vidas. E quando ele não tinha mais o apoio da igreja, porque estava isolado, preso em uma ilha, e a igreja não podia ajudá-lo, não podia visitá-lo, não podia, digamos assim, dar um apoio tanto espiritual como material para uma guarita para ele, uma casa para ele morar, um certo conforto, digamos assim, em um abraço, em uma palavra, orar juntamente com ele. Ele agora estava sozinho em uma ilha onde ninguém poderia chegar a ele para dar um certo apoio espiritual para aquele homem. Mas mesmo quando o Império de Roma achou que eles teriam fechado todas as portas para João, a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1 que ele, em um certo dia, cai no chão, tem uma visão e ele contempla agora o Cordeiro, que não era mais o Cordeiro, porque ele agora tinha se revelado, ele tem ressuscitado, e agora ele é o leão da tribo de Judá, que aparece para João e diz: João, não tenha medo, porque eu estou contigo. Ou seja, quando as portas da terra, quando as portas dos homens, quando as nossas portas que nós abrimos com a força do nosso braço se fechar, o Deus Todo-Poderoso se levantará e estará do nosso lado para nos ajudar e dizer: meu filho e minha filha, eu estou contigo nessa peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Você não terá que pelejar, porque eu, Senhor, estou contigo. Louvado seja Deus. João não estava sozinho. O próprio Senhor Jesus estava com ele naquela ilha. Ele não tinha os seus irmãos, ele não tinha os seus discípulos que estavam ali, ele não tinha uma igreja apoiando ele, mas enquanto ele estava só, Deus se revela para ele através do seu Filho. E começa a dizer, o Apocalipse revelar as últimas coisas, alertar a igreja.
E estamos vivendo, irmãos, esses dias em que nós precisamos estar alertas. É bem verdade que o Senhor Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Nós vemos as pessoas desistindo da fé por qualquer coisa. Nós vemos as pessoas desistindo e abandonando o seu ministério por qualquer motivo. Desistindo das suas vidas espirituais por causas, digamos assim, materiais. E eu não estou dizendo aqui que você vai abandonar os seus estudos, que você vai abandonar a faculdade, que você não sonhe com algo para que você venha sustentar a sua família. Não é nada disso. Eu estou dizendo que você, aonde você estiver, seja na faculdade, seja aonde Deus lhe colocar, você tem que demonstrar e brilhar como a luz desse mundo e dar sabor como o sal dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os crentes hoje, em vez de influenciarem a sociedade, em vez de influenciarem as pessoas que estão à sua volta, de demonstrar que ele é um homem, que ela é uma mulher de Deus, cheia do poder do Espírito Santo do Senhor, eles estão deixando ser influenciados pelas coisas desse mundo. O apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós somos chamados para ser amigos de Deus. Quando Jesus ressuscita, que o nosso irmão pastor Rezende leu aqui, ele disse: avisa que eu quero me encontrar e ver os meus irmãos. Aleluia. Nós somos co-herdeiros com o nosso Cristo. Aleluia. Nós temos em nossas vidas espirituais o sangue de Cristo que nos remiu do nosso pecado, aleluia. E através desse sangue derramado sobre as nossas vidas, derramado sobre nossos pecados, que nos purificou, nós podemos entrar no Santo dos Santos e dizer: Senhor, eu sou um pobre pecador, lembra-te de mim, Senhor. Eu sou comprado, eu fui remido, eu não merecia, mas eu estou aqui na tua presença. No versículo 1, quando a igreja de Éfeso recebe a carta, Éfeso é uma cidade onde estava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas daquela época. Pessoas de todo o mundo conhecido daquela época por ser um lugar turístico e um lugar onde tinham várias religiões, onde a idolatria reinava, imperava. O ecumenismo, ou seja, a mistura da religião helênica e a grega, estava tudo misturada, aonde as pessoas tinham uma certa liberdade sexual, aonde as pessoas iam para o templo da deusa Diana até ter relações naquele tempo, porque era uma deusa da sexualidade, da fertilidade. O apóstolo Paulo chega lá em sua viagem missionária, começa a pregar o evangelho e as pessoas se convertem. E a Bíblia vai dizer que muitos deles, segundo a história, queimavam os seus livros de feitiçaria, queimavam os seus livros, os seus ídolos, as suas idolatrias, e abandonavam todas aquelas práticas sexuais que não agradavam a Deus, e começaram a ouvir o evangelho e foram libertas pelo poder da palavra do Senhor. E ali se funda a igreja de Éfeso. Uma igreja no meio onde a idolatria reinava, o ecumenismo reinava, a sexualidade reinava. A palavra de Deus chegou naquele lugar e limpou o coração daqueles moradores, e a igreja do Senhor se estabeleceu ali. Aonde você está, meu irmão? Você faz parte da igreja do Senhor. Você faz parte da igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter feitiçaria, pode ter o que for. Aonde você está, Deus vai estar com você. Louvado seja Deus. Pode ter pessoas falando sexualidade, pessoas se prostituindo, mas você não vai se prostituir se você for fiel ao Senhor, porque você está na presença dEle. Quando eu estava na faculdade, eu tenho muitos amigos lá que são hoje como se fossem irmãos para mim. Quando vem de Recife, ou do Maranhão, ou da Paraíba, sempre vão lá na minha casa, ficam lá, dormem, a gente vai almoçar, vai para uma praia, sempre vai se confraternizar. E eles, sabe como é o pessoal do mundo, né? Gosta de uma baguncinha, gosta de falar uns palavrãozinhos.
E quando eles souberam que a gente faz uma apresentação na aula inaugural e todo mundo fala o que é, o que trabalha, qual é a religião e tal, aí eu disse, olha, eu sou evangélico, sou pastor da Assembleia de Deus e tal. Quando as pessoas souberam que eu era pastor na aula inaugural, podia todo mundo falar qualquer coisa, falar palavrão, falar qualquer tipo de assunto, mas se eu chegasse e sentasse na mesa para comer com eles, ele disse, ó, vamos pessoal, vamos parar de esculhambação aí que o pastor chegou. É assim, meus irmãos, que o crente tem que se comportar. Não é impor a sua religião ou impor os seus costumes, mas é eles entenderem que naquele lugar tem alguém diferente, que os seus ouvidos não é para ouvir qualquer coisa, a sua boca não é para falar qualquer coisa, a sua mão não é para pegar em qualquer coisa, os seus pés não eram para andar em qualquer lugar onde Jesus não andaria. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é santo, ela é santa, mulher de Deus. A igreja de Éfeso se converteu em meio a um lugar cheio de prostituição, idolatria, feitiçaria, mas foi a igreja que foi fiel ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a fé deles era tão grande que eles abandonaram de imediato. A fé em Deus era quando o apóstolo Paulo ouve falar como estava a sua fé depois da implantação, que ele decide escrever a carta para a igreja de Éfeso, vai dizer, olha, a fé de vocês são grande, versículo 11 do capítulo 1 de Efésios. E ele vai continuar, olha, e eu vejo que vocês, além de ter uma fé muito grande em Jesus, vocês têm um amor fraternal lindo. Eu vejo que vocês cuidam uns dos outros. O amor fraternal é isso, é considerar cada um dos irmãos realmente irmão de sangue, não deixar faltar nada. Você sabe, você tem irmão, eu também tenho. Quando o irmão nosso, pode até a gente se arranhar, pode até a gente não se vê todo dia, mas quando passa por alguma dificuldade, quando passa por algum aperto, quando passa por alguma necessidade, nós estamos lá porque são nossos irmãos de sangue para acudir. A igreja de Éfeso tinha um amor fraternal muito grande, zelava uns pelos outros, porque eles não poderiam ter o mesmo sangue, o mesmo DNA, mas o sangue de Cristo tinha sido derramado por aqueles irmãos e tinham sido comprados pelo mesmo preço. Eles não eram só mais cidadãos da cidade de Éfeso, eles eram cidadãos do reino de Deus. Eles eram cidadãos da glória que o Senhor tinha preparado para aqueles que eu amo. E assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão, versículo 1, direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus se declara dizendo, olha, eu tenho as 7 igrejas nas minhas mãos. Sabe o que é que eu penso aqui? Eu sei que pastorear uma igreja não é fácil, porque eu já dirigi a igreja do Sítio Aratanha, peguei ela em uma certa divisão, foi difícil, foi luta, foi labuta, mas o Senhor estava lá conosco, sempre nos ajudando, foi complicado. Sabe o que é que eu quero dizer para os pastores que estão aqui na minha retaguarda? Pastor Júnior, pastor Teixeira, pastor Tiago, Ricardo, que não sei se está aqui, pastor Ricardo e os demais, é que vocês, em meio às lutas que vocês passam nas suas igrejas, em meio às lutas que vocês enfrentam na batalha espiritual, orando por cada irmão, por cada jovem, por cada senhora, por cada membro, por cada congregado, para que Deus salve aquelas pessoas, vocês não estão sozinhos. A igreja de vocês está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o Senhor que colocou vocês lá, foi o Senhor que tem sustentado vocês lá, é o Senhor que tem deixado e permitido que vocês fiquem lá. Então fiquem despreocupados, porque a igreja de vocês não é de vocês, é do nosso Senhor e está em suas mãos. O Senhor zela, o Senhor guarda a sede. O pastor Edilson não está sozinho. Ele pode até pensar que está sozinho, o obreiro não pode ligar para ele, às vezes a esposa não consegue ver as lutas espirituais que ele passa, mas o pastor Edilson, a igreja da sede, está nas mãos do Senhor. Existe uma teologia que acredita que o nosso Deus agora não é mais capaz de intervir na vida do ser humano,
Que o homem agora, Deus cria todas as coisas, Ele rege todas as coisas, mas coloca o homem no jardim e diz: pronto, agora vocês administrem, que eu vou ficar aqui agora só como telespectador. Existem algumas teologias desse jeito, que as coisas acontecem porque é por causa do meu esforço, que as coisas acontecem porque eu mereço, eu corri atrás, eu estudei, eu batalhei, eu sou vitorioso. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Então eu vou conseguir, eu vou conquistar. Mas sabe o que é que eu estava pensando nesse negócio de ser mais do que vencedor? Eu vejo às vezes alguns colegas meus entrando em um novo estilo de vida e começando a correr. E quando tem aquelas corridas da Pague Menos, corrida do Pão de Açúcar, ou essas corridas que tem na beira-mar, e eles vão lá correr, eles não vão correr para ganhar o prêmio, porque eles sabem que não são atletas. Eles não vão lá correr para ser vencedores, porque eles sabem que não vão conseguir competir ao nível de uma pessoa que vai lá para vencer verdadeiramente. Mas eles se consideram mais do que vencedores, porque eles venceram o sedentarismo, venceram a preguiça, venceram aquela vida que eles tinham antes, e agora estão tendo uma vida mais saudável, porque escolheram ficar assim. Ou seja, nós somos mais do que vencedores, não é porque a gente vence como o mundo vence, mas somos mais do que vencedores, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à escassez, em meio à fome, em meio às lutas e às espadas, o Senhor Deus está conosco. O nosso Deus intervém em nosso favor. Ele nos ajuda, Ele nos acode, Ele vem ao nosso encontro. E além do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus ter as 7 igrejas em suas mãos, Ele vai dizer: e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então deixa eu dizer um segredo para vocês. O teu Jesus, Ele não está aqui repartido carnalmente em um monte de pedacinho de pão. É uma coisa simbólica. O teu Jesus agora não está aqui, o seu sangue é representado literalmente pelo suco da uva que está dentro desses frasquinhos, e Ele está aqui parado. Não, você não está em um velório, você não está em alguma coisa que é triste, que é monótona. O teu Jesus, enquanto você está aqui olhando para mim, fechando os teus olhos e adorando, Ele está caminhando e passeando no meio da igreja do Senhor. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece os teus anseios. Ele está aí do teu lado, contemplando você, porque Ele anda em nosso meio. Ele anda na mocidade, Ele anda nas senhoras, Ele anda nos músicos, nos obreiros. Ele está lá nas crianças, Ele está lá agora na administração da igreja. Ele está em todo lugar, Ele anda, Ele passeia. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está abandonada. Ele está aí do teu lado. Ah, mas estou tão chateado, o pastor não ligou mais para mim, o pastor não veio me visitar, o pastor nunca mais me convidou para merendar, tomar café na casa dele, o pastor visita todo mundo menos eu. Minha irmã, deixe de ficar com essas coisinhas, com essas picuinhas na tua cabeça, meu irmão. Cuida da tua vida espiritual, da tua casa, que na hora certa o pastor vai ver, vai te visitar. E outra coisa, indivíduo que reclama. Tu chegou a pedir uma visita ao teu pastor, ele é crente, ele não é a mãe de Ná, ele não é o Nostradamus, ele não tem uma bola de cristal. Senhor, me revela aqui que alguma irmã está passando por dificuldade para mim na casa dela. Você liga, irmão. Existe um negocinho chamado telefone celular. Você pode ligar pelo WhatsApp, pode ligar pelo Telegram, pode ligar pelo Instagram. Se não conseguir, faz o 90-90. Faz alguma coisa, mas se mexe, pede ajuda. Você não está conseguindo sozinho. Deus colocou os pastores para cuidar de você. Mas se ele não vir, não responder,
Continue orando, dobrando o seu joelho. Ah, mas eu não tenho palavra, eu não tenho força, eu não tenho mais ânimo. Chore na presença do Senhor, que Ele está andando no meio da igreja. Aleluia. Aleluia. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes às provas aqueles que se dizem a si mesmos e se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eles eram impostores. A igreja de Éfeso era uma igreja conservadoríssima, era uma igreja que não deixava, meu irmão, nenhum tipo de heresia e malandrinho querer usurpar a autoridade apostólica da igreja. Eles colocavam essas pessoas à prova. Existiam alguns pré-requisitos para ser apóstolo na época de Jesus. Primeiro, ser chamado pelo próprio Senhor Jesus. Segundo, ser testemunha ocular, ou seja, ter participado do ministério de Jesus. E terceiro, ter aprendido com o próprio Senhor Jesus. Então nós tínhamos os 12 apóstolos, depois Judas morre, depois é colocado outra pessoa substituída, que é Matias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vemos o apóstolo Paulo sendo chamado pelo próprio Senhor Jesus, e nós entendemos que, segundo a história, ele ficou um tempo, um período no deserto, na Ásia, aprendendo com o próprio Senhor Jesus. É por isso que em Coríntios, no texto que nós lemos aqui, para ministrar a Santa Ceia, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor, e o que eu também vos entreguei. Ou seja, ele disse, o apóstolo Paulo disse que ele tinha aprendido do próprio Senhor Jesus. Não foi Pedro que declarou a ceia, não foi Pedro que contou para ele como era, nem João, nem André, nem Filipe, nem Bartolomeu, nem Tomé, nenhum deles. Foi o próprio Senhor Jesus que instruiu a Paulo como era que tinha que ser servida a ceia. Então, quando eles perguntavam para aquelas pessoas que se diziam ser apóstolos, se faziam de apóstolos, mas não eram, e eles colocavam à prova, descobriam que eles eram impostores, que queriam só usufruir e trazer contenda e engano para a igreja. Quantas vezes a gente vê um evangelho hoje diluído, um evangelho hoje que só traz, digamos assim, a sua felicidade emocional, o seu bem-estar, digamos, financeiro, mas não se preocupa com a tua vida espiritual. A sua vida espiritual tem que estar bem com Deus, meu irmão. Hoje em dia nós parecemos que estamos vivendo uma doutrina de prosperidade, mas de uma certa, não mais pregada nos púlpitos, mas divisão. Hoje em dia a igreja acredita ainda, muitos crentes acreditam ainda, que uma pessoa é abençoada porque ela tem um carro legal, porque ela tem uma casa legal, porque ela tem uma empresa, é bem sucedida, e acredito que isso é bênção de Deus na vida dela. É bênção de Deus, mas essa pessoa é abençoada por Deus porque ela sabe administrar aquilo que ela ganha, aquilo que Deus colocou na mão dela. Ela sabe fazer isso, porque até os ímpios prosperam. Por que um crente sabe o que Deus abençoou não pode prosperar? Mas existem pastores também, irmãos, que são bênçãos de Deus, cheios da graça do Senhor, que anda de bicicleta, que anda a pé, que mora de aluguel, que come não muita coisa boa, mas está lá louvando a Deus, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. É uma bênção. Quando ele ora, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, porque bênçãos materiais não é sinal da bênção de Deus, é sinal de uma boa administração. A Bíblia vai dizer que vê o trabalho árduo que eles têm. Eles tinham uma perseverança notória na igreja. Eles não deixavam que as coisas, digamos assim, heresias adentrassem dentro da igreja. A igreja de Éfeso era conservadoríssima. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Aquela igreja, ela era exposta a todo tipo de sofrimento, para que as coisas erradas não entrassem na igreja. Falar de Jesus, irmão, naquela época era expressamente proibido, era loucura, era uma sentença de morte.
Os irmãos, para tentar identificar que algum outro irmão era realmente crente, ele chegava na casa e desenhava uma linha em formato de um peixe, a metade de um peixe, e aquela outra pessoa tinha que vir completar o outro peixe. Era uma forma secreta deles se comunicarem para saber que era cristão. Se a pessoa não completasse a linha, ele já ia se embora, porque a sua vida estava em risco. Eles poderiam ser presos, poderiam ser lançados na cova dos leões e ser devorados pelas feras, poderiam ser queimados vivos, poderiam ser crucificados. Ele já tinha experimentado todo tipo de sofrimento. Hoje em dia, o sofrimento dos irmãos às vezes é causado por eles próprios, porque não ouvem a orientação de pessoas sábias. O pastor chega para ele: irmã, olha, não faz isso aqui não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui. Ele chega para pedir orientação ao pastor, o pastor orienta e diz: ó, tu não faz. Aí o irmão por trás: não, mas eu vou fazer. Aí faz. Aí chega o pastor: pastor, me acode aqui. Aí o pastor não diz para tu não fazer, indivíduo, e tu fez. As pessoas ficam endividadas, porque dizem: não, eu vou comprar aqui uma televisão 65 polegadas, 4K, com Alexa e não sei o que lá, por R$5.000, parcelado em 24 vezes. Deus vai prover. Aí chega: pastor, estou passando por uma luta financeira tão grande, meu cartão não tenho condição de pagar. Isso é lá sofrimento, irmão, isso é irresponsabilidade. Sofrimento mesmo é sofrer pela causa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É aguentar o marido bebo que não está nem aí para Deus e você ser fiel. É aguentar uma pessoa que te xinga todo dia e você está lá pronta para ajudar. É uma pessoa que está querendo te derrubar todas as vezes, mas você está lá orando e abençoando o Senhor. Salve e converte essa pessoa, porque eu tenho o Espírito de Cristo em mim. E o sofrimento da igreja de Éfeso era totalmente diferente do nosso. Era o sofrimento que eles sentiam na carne. Eles poderiam morrer literalmente, mas estavam lá suportando todo tipo de sofrimento. Entretanto, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então não adiantava eles reconhecerem os falsos profetas, os falsos apóstolos. Não adiantava eles terem um trabalho árduo na igreja. Ou seja, está todo dia nas orações, está todo dia nas vigílias. Quando o pastor chamar para ir para o monte, ir para o monte. Quando chamar o pastor para chamar para evangelizar, ir evangelizar. Não adiantava, porque eles tinham abandonado o primeiro amor por Cristo. Quando eu estava meditando essa palavra, veio a lembrança, quando eu comecei a fazer a faculdade. Eu comecei a entrar com medo, e depois eu fui me apaixonando pelo curso, e depois eu fui amando o curso. Depois que eu me formei, quando eu coloquei o consultório, aquela coisa muito bonita, o pastor foi lá ver, alguns irmãos também já foram lá ver o consultório. Graças a Deus, todos os pacientes, todos os meus amigos, os professores, as pessoas que me acompanham, e o Google lá de avaliação é só palavras boas. Graças a Deus a gente não tem deixado a desejar no atendimento, e é algo que eu gosto de fazer e eu amo fazer. Mas sabe de uma coisa? Tem vezes que eu não tenho vontade de sair da cama, mesmo fazendo o que eu amo. Estou tão cansado, tão estressado, as coisas são tão, aquela mesmice que a gente se deixa levar, que se eu pudesse eu ficava em casa, que se eu pudesse eu não queria ir. Ou seja, algo que eu amo, que eu investi, que eu fiz do melhor e do bom. Mas às vezes cansa a gente, e é normal o ser humano se sentir cansado, fadigado. Mas aí eu me lembro: não, é algo que eu vou ajudar as pessoas, que eu estou lá, que Deus me colocou, que Deus confiou esse trabalho nas minhas mãos. E eu vejo lá, graças a Deus, eu peguei crianças que estavam ficando cegas, literalmente caminhei e a criança ficou boa. Peguei pessoas que estavam com retinopatia diabética ficando cega, caminhei e ficou boa. Pessoas que estavam perdendo a visão totalmente, caminhei, e as pessoas estão lá dando feedback, que ficaram boas. Então eu tomo isso como missão, eu me levanto e vou trabalhar. Quando você, meu irmão, estiver desanimado, querendo desistir da tua igreja, querendo desistir do teu chamado, querendo desistir daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, se lembre do sacrifício de Jesus, e quem você era antes e quem você é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, não fique preocupado
preocupado se é o mesmo hino da harpa, não fique preocupado se é a mesma leitura da palavra, não fique preocupado se é o mesmo pregador, mas saiba também que é o mesmo Deus está aqui para operar na tua vida. Louvado seja Deus. Lembra-te de onde caíste, tu deixou o teu primeiro amor. Talvez você veio aqui hoje porque o teu líder de jovem te convocou. Talvez você veio aqui porque o seu pastor pediu para vir. Mas o teu Senhor Jesus está passeando no teu meio, dizendo: minha filha, meu filho, lembra-te que tu deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Recorda-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o candelabro do seu lugar. Ou seja, ele ia tirar o candelabro que ele estava andando no meio, ele ia tirar. Ou seja, a presença dele não ia mais estar ali. É tão triste, irmãos, quando um homem e uma mulher deixam de sentir a presença de Deus. Ele se torna um vaso, ele se torna um frasco de perfume, vamos dizer assim, para simplificar. Quando você compra o perfume, ele está cheinho, você procura ali a irmã Isa ou a Natália. Eu acho que a Aline também vende perfume aqui. Alguns irmãos que vendem nessas coisas aí da Avon, da Boticário, das coisas aí que vende. Rinodei. Você procura os irmãos e você compra aquele perfume cheirosinho, né? Aí você vai passando e vai se acabando, vai se acabando. Mas ainda fica no frasco, fica o cheiro de perfume. E parece que crente é desse jeito. Estava cheio da graça de Deus, mas se afastou-se, acabou-se a glória. Então ele tem o entendimento da palavra, ele conhece a palavra, mas está vazio, seco, não consegue mais tirar de dentro de si a essência da palavra de Deus. Estão todos vazios, mas aqueles que se perseveram até o fim, louvado seja o nome do Senhor, darei a coroa da vida, aleluia. Você estará com o Senhor, o seu jarro não vai estar vazio, não vai faltar azeite sobre a tua vida, não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar moradia, louvado seja sobre a sua cabeça, porque naquele lugar você não vai pagar aluguel, você não vai precisar pagar luz, você não vai precisar pagar água, porque a água da vida vai jorrar do seu trono, a luz que é o próprio Deus vai iluminar todo aquele lugar, todo o céu de glória para todo sempre. Aleluia. Você não vai precisar ficar se lembrando do dia dos finados, porque lá não vai ter mais morte. Aleluia. O teu Deus está aqui. Lembra-te de onde tu caíste e volta a praticar as primeiras obras. Vamos entrar agora, irmãos, a partir de sexta-feira, em nossos congressos. E eu gosto muito, quando eu estava na faculdade, é uma das coisas que eu sentia mais falta. Eu acho que no período da faculdade eu fui para, acho que 5 anos, fui para uns 3 cultos do congresso durante esse tempo todo, devido às aulas. E eu fico muito emocionado pela palavra, pela manifestação de Deus que acontece naqueles congressos. Eu vejo jovens chorando, eu vejo senhoras também se arrependendo, chorando, pessoas entrando no mistério, sendo batizadas com o Espírito Santo, aquela coisa linda, maravilhosa. E sabe qual é a minha oração quando eu vejo isso? É o de Senhor, que esse fogo permaneça, que esse fogo não fique só nesse congresso, Senhor. E para nossa tristeza, quando é 2 semanas depois a gente vê, jovem de tal caiu, jovem de tal deixou a igreja porque a namorada terminou, jovem se afastou porque não sei quem não fez não sei o que lá, a senhora não veio mais para a igreja porque a pastora pediu alguma coisa, ela ficou com raivinha, porque ela queria o vestido rosa e foi o vestido azul. Irmãos, a gente está muito mesquinho, a gente está olhando muito para nós, esquecendo de olhar para o outro, esquecendo de olhar para aquele que nos libertou, irmãos. Tem algo maior do que escolher a cor de um vestido, tem algo maior do que a tua namorada e o teu namorado, tem algo maior esperando por aqueles que amam a palavra do Senhor Deus, algo eterno, algo que não passa, irmãos. Que
você hoje, quando você pegar esse pão e beber esse vinho, comer esse pão e beber esse vinho, que você entenda que o Senhor Jesus pagou um alto preço por você, que você se lembre de tudo que Ele fez por ti, e que Ele não vai te abandonar jamais. Aleluia, aleluia. Pode porventura uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, ainda que essa mãe se esqueça dele, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti, ó Jacó, aleluia. O Senhor não esquece de você. Ele sabe que você chora de luto, Ele sabe que você chora porque o marido não compreende as suas lutas, Ele sabe que você chora porque você não está conseguindo ter um bom rendimento no seu trabalho, mas o Senhor não vai deixar você desonrar os seus compromissos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe os irmãos.